Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Vida, com o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Paulo Lodi, eu sou trabalhador do Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Bauru, estado de São Paulo, e do Allan Kardec, de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. E desde já eu deixo aqui o meu agradecimento ao nosso querido amigo Davi Ascenso, que idealizou e que nos convidou para esse projeto, juntamente com outros irmãos que irão expor a cada domingo um pouquinho do livro. Projeto esse do Davi, tenho certeza que conta com o amparo, o auxílio da espiritualidade amiga, para que nós possamos levar o consolo a muitos irmãos, principalmente nesse momento grave que vivemos na humanidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a autoridade da doutrina espírita. Esse é o item número 2 do começo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse item, o Kardec, ele trata da autoridade da doutrina espírita, enfatizando alguns pontos interessantes. Então, ele vai começar falando sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Kardec, então, ele começa dizendo que a doutrina espírita, ela não pode ser de origem humana, uma vez que aquele que a concebesse iria colocar na doutrina espírita apenas aquilo que sabe, ou seja, um saber limitado, possivelmente permeado de dúvidas, filosofias, utopias, hipóteses, etc. Então não seria detentor de algo sério e, muito provavelmente, colocaria em xeque as informações recebidas pelos espíritos superiores. Não obstante, se os espíritos também houvessem transmitido seus ensinamentos a um homem apenas, por mais eloquente, sábio, caráter ilibado, dentre outras qualidades que esse homem possa apresentar, esse homem ainda teria dificuldades em convencer o mundo todo, sobre a veracidade daquilo que ele passou a professar e a disseminar. Certamente faria seguidores, faria adeptos, mas teria imensa dificuldade em congregar ali o mundo todo, como explicita Kardec. Pois bem, Deus, em sua sabedoria infinita, sabe agir de forma mais inteligente e quis que sua mensagem chegasse de uma forma rápida e autêntica a todos nós. Então, encarregou os espíritos, isto é, as almas daqueles que aqui viveram antes, para levar essa mensagem a todos os lugares do planeta. Para tanto, né, ele usou homens, mulheres, de todos os matizes, brancos, negros, amarelos, sábios, ignorantes, etc. Isso porque, como sabemos, a mediunidade em si, ela não tem privilégios de cor, de raça, de sabedoria, de intelecto e assim por diante. Assim, a divindade não conferiu a um homem apenas o privilégio da revelação ou da palavra. Porque um homem apenas, ele pode enganar a si mesmo. Ele pode ludibriar ou ainda ser ludibriado. No entanto, a questão ela muda de figura quando muitos ouvem e veem a mesma coisa ao mesmo tempo. Ainda que alguns possam se enganar de forma geral, sempre vai prevalecer ali o senso comum sobre determinados assuntos. Isso está naquilo que se chama a força da coletividade, onde é possível perceber a força da ideia. E é isso que Kardec chama atenção. Podem morrer os homens vão morrer, os livros serem queimados, mas os espíritos, eles vão permanecer vivos, porque sabemos, ninguém morre. Simplesmente o corpo morre, o corpo perece. Então os espíritos permanecem vivos, estão sempre prontos e atentos para novamente divulgarem a ideia em toda parte, em todo lugar, em todo o planeta. Porque a ideia da doutrina espírita, como coloca Kardec, não está nos homens, nem na terra. Está no mundo espiritual. Podem faltar os homens para difundi-la, mas sempre haverá os espíritos superiores para levá-la onde desejarem. Então, nesse sentido, é sempre importante ressaltarmos que a doutrina espírita é obra dos espíritos, e não de Allan Kardec. É muito comum ouvirmos pessoas dizendo que Kardec foi o criador da doutrina espírita. Bom, o professor Rivaio, ou Rivail, como queiram, ele fez apenas o papel de codificador da doutrina, o que não corresponde à verdade, né? Dizermos que
Allan Kardec é o criador da doutrina espírita. É comum também ouvirmos muitos se intitulando espíritas kardecistas. E isso gera um burburinho danado dentro do movimento espírita. Bom, sempre oportuno esclarecermos, né, que isso ocorre por conta, obviamente, do sincretismo religioso que existe no Brasil, que acaba mesclando diferentes cultos que incorporam princípios, muitas vezes, do catolicismo com os cultos africanos, por exemplo. Assim, são religiões, né, que merecem o devido respeito, que trabalham com a manifestação de espíritos, mas que não são espíritas, né, obviamente. Existem denominações religiosas cristãs, principalmente protestantes, que não admitem que a doutrina espírita seja cristã pelo fato de simplesmente acreditarmos na reencarnação e na mediunidade. Muitas dessas também insistem em colocar as denominações religiosas, onde ocorre a presença, a manifestação de espíritos, dentro do mesmo contexto. Daí dizem que todos são espíritas, ou ainda que isso é coisa do espiritismo. Bom, então, como dissemos, né, não é porque ocorre a manifestação de espíritos, não é porque ocorre a mediunidade, que aquela religião, possa ser chamada de espiritismo. A doutrina espírita, ela possui ali princípios muito bem embasados, muito bem ali colocados por Allan Kardec, estudados, né, dirigidos e orientados, conforme isso que estamos falando agora, com orientações do plano superior e com o crivo aqui do ensino superior, do ensino universal dado pelos espíritos. No entanto, o espiritismo, ele é essa doutrina que deve ser considerada cristã por todos nós, porque codificada por Allan Kardec, foi colocado ali que Jesus é o Espírito que dirige e conduz os nossos rumos, os caminhos da humanidade. É colocado ali para todos nós espíritas como modelo e como guia. Dessa forma, nós somos cristãos porque nós pautamos a nossa conduta na vida do mestre Galileu e principalmente no código moral deixado por ele para a humanidade, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro fantástico porque possui a compilação dos principais ensinamentos deixados ali pelo mestre. Então, Allan Kardec, muito sabiamente, foi ordenando esse livro com essa introdução, com um prólogo, nos colocando o que seria essa obra e mostrando ali, capítulo a capítulo, a visão da doutrina espírita acerca dos ensinamentos de Jesus, colocando, obviamente, ali o ensino, as instruções dos espíritos superiores, como comentário, geralmente ao final de cada capítulo, e nos mostrando, dentro de cada capítulo, como podemos interpretar aquilo que o mestre Galileu nos legou há mais de 2000 anos. E assim, nós entendemos, obviamente, que a doutrina espírita tem o seu caráter moral, tem a sua influência muito forte no destino da humanidade, e todos nós, que somos espíritas, nos consideramos cristãos. E ainda existem irmãos nossos, que dizem ser espíritas kardecistas. Então, isso também gera outro problema não, mas gera algum debate totalmente infrutífero na doutrina espírita, né? Mas o problema, dentro desse contexto, é que nós entendemos, obviamente, porque as pessoas se intitulam espíritas kardecistas justamente para separar do sincretismo religioso que existe no Brasil. Mas o problema ocorre porque, quando dizemos isso, fica claro que, se eu sou espírita kardecista, ou se assim eu me intitulo, para não semear a confusão, eu acabo criando outra confusão, porque se eu digo se eu sou espírita kardecista, ou assim me entendo como espírita kardecista, é porque existe outro tipo de espírita, né? Então, seria interessante que nós evitássemos a denominação de espírita kardecista e tentássemos explicar que somos simplesmente espíritas, né? Que não existe outra denominação. O espiritismo é um só. As outras religiões, que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso apreço, são religiões que estão ligadas ao sincretismo e não têm absolutamente nada de espiritismo. Bom, retomando então aqui o raciocínio de Kardec,
de que são os espíritos, os detentores das verdades espirituais, estes mesmos espíritos, eles vão aonde eles querem. Utilizam-se de pessoas dotadas de uma certa paranormalidade, que nós denominamos de médiuns, para difundir as suas ideias. E essas ideias, obviamente, elas podem ser boas, ou elas podem ser más. Vai depender muito do tipo de espírito que está se comunicando. No caso específico da doutrina espírita, essas ideias são as ideias imortais. As ideias, né, as verdades que ainda estão ocultas a muitos de nós. As respostas a muitas perguntas não respondidas pelas religiões tradicionais ou ainda por diversas linhas filosóficas. Então, as grandes indagações da vida, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido do sofrimento em nossas vidas, aspectos relacionados à felicidade, será que a felicidade está nas coisas materiais? E aí os espíritos vêm nos dizer que a felicidade é relativa e que ela tem a sua razão de ser tanto do contexto material, mas principalmente do contexto espiritual. Os espíritos vêm nos falar a respeito da vida de uma forma geral, ou seja, qual é o sentido existencial da nossa vida? Vem nos mostrar a comunicação com o mundo espiritual, os fenômenos paranormais aos quais nos referimos há pouco, naqueles indivíduos chamados de médiums, e nós vamos perceber, como Kardec nos coloca, que todos somos médiums, segundo a denominação dos espíritos, tendo alguns um pouco mais de sensibilidade, outros um pouco menos, e aí nos diz Kardec que aqueles médios ostensivos são aqueles que apresentam essa faculdade um pouco mais, digamos assim, aberta, um pouco mais explícita. A doutrina também vem nos falar dos milagres, né? Obviamente no seu sentido verdadeiro, desmistificando aqui a coisa do milagre que nós aprendemos em outras religiões. A doutrina vem nos trazer a ideia a respeito da vida em outros planetas, vem nos falar do medo, principalmente o medo da morte, né? O medo do sofrimento, o medo da vida, né? Isso porque também existe muita gente com excesso de vida não vivida. E aí também a doutrina espírita entra com seu aspecto psicológico, nos mostrando, como nos afirma o espírito Joana de Ângeles, que todos somos herdeiros de nós mesmos pelo princípio da reencarnação e também por nosso arcabouço espiritual e psicológico, que não estão separados. Eles estão, ao contrário do que muitos pensam, extremamente unidos, passando a ser, em sentido lógico, coisas muito interligadas, e por que não dizer uma coisa só? Porque é muito difícil separarmos a questão da psique, do nosso psiquismo, da questão espiritual de todos nós. Então, como exposto, como dissemos já há pouco, caso a doutrina espírita ela tivesse sido fruto de apenas um homem, como diz Kardec, ela iria perecer na fonte por não ter força suficiente para se propagar. Por mais lúcido e brilhante fosse esse homem, suas ideias teriam ficado ali circunscritas a determinado meio, a um determinado grupo, perdendo a força com o passar do tempo. No entanto, pela lei da vida, pela lei da evolução, do progresso, a divindade nos manda os espíritos, né, e os espíritos eles vão a todos os lugares, disseminam suas ideias, né, e nesse sentido, estas ideias acabam apresentando um caráter universal e são aceitas pelo todo de forma geral. Assim é que a doutrina espírita, como nos coloca Kardec, ela não possui nacionalidade. Olha que interessante, ela não possui dono, como já o dissemos, né? Kardec não é o dono da doutrina. Kardec fez ali apenas o papel de codificador. A doutrina espírita não pertence a nenhum culto existente e a nenhuma classe social. Ela não pode ser imposta, uma vez que a voz dos espíritos, ela se faz ouvir em qualquer lugar, por qualquer pessoa dotada da paranormalidade que comentamos, ou seja, a mediunidade. Mediunidade essa que, como dissemos, também não escolhe sexo, não escolhe religião, não escolhe caráter, raciocínio lógico, nem senso moral, nem mesmo idade, porque muitas crianças são dotadas também de mediunidade.
Assim, é possível que qualquer um de nós possa obter informações a respeito dos nossos entes queridos no além-túmulo, né? Kardec realizou diversas experiências nesse sentido. É claro que precisamos encontrar ali as condições necessárias para que isso possa se realizar. Abrindo aqui um parênteses, né, a época de Kardec, a invocação dos espíritos, né, perdão, a evocação dos espíritos, né, ou a invocação, era algo bastante comum e necessário até mesmo para o Kardec é, traçar ali as bases da doutrina espírita, né? Atualmente, no contexto da doutrina que vivemos, essa evocação dos espíritos já não se faz mais necessária. Como diria Chico Xavier, essa campainha, ela geralmente toca do lado de lá para cá, porque o formato, o contexto das reuniões mediúnicas mudou bastante. E assim o Kardec vai nos falar que a doutrina espírita, ela mantém-se assim num terreno neutro, olha que interessante isso, de forma que ela possa congregar a todos para que se cumpra a fraternidade na Terra. Então é um campo aberto para apaziguar as dissensões, unir os irmãos, filhos do mesmo Pai. Assim, o Kardec, ele afirma que essa universalidade do Espiritismo, né, nessa universalidade do Espiritismo, perdão, está exatamente a sua força e da sua rápida propagação. Como diz Kardec, a palavra de um homem só, ainda que aliada à imprensa, levaria séculos para atingir os recônditos mais distantes do planeta. Vale aqui lembrar que em 1857, que foi o ano da publicação do Livro dos Espíritos, não havia internet, não havia Facebook, Instagram ou Zap Zap, né? A título de comparação, percebamos que, mesmo hoje, com o acesso a esse mundo digital, nós vemos tantos indivíduos difundirem as suas ideias nas mídias sociais, e essas ideias, elas não ganham adeptos, elas não ganham força, ou sequer tocam alguns corações. Isso porque são ideias de pessoas, de homens, mulheres imperfeitos, que gostariam que suas tolices ou que as suas loucuras fossem levadas a sério. Ah, Paulo, mas tem muita gente que tem aí milhares e até milhões de seguidores. Seguidores não significa que aquelas pessoas comprem aquelas ideias. A doutrina espírita, ao contrário, ainda naquela época, 1857, fez com que milhares de vozes, fossem ouvidas em todos os cantos do planeta, proclamando sempre a mesma ideia, a mesma coerência, a mesma sensatez, levando tanto a sábios e ignorantes a mesma mensagem, de forma a mostrar que era algo único e verdadeiro. Kardec, ele emenda dizendo que isso é uma das vantagens da doutrina espírita, que nenhuma outra religião até então tivera gozado. A doutrina espírita sendo uma verdade, nada teme, nem as revoluções do globo, nem as mudanças climáticas, nem os raciocínios mais apurados, porque como Kardec mesmo enuncia no Evangelho, fé inabalável é somente aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. E a doutrina espírita, ela tem esse caráter de poder confrontar a razão face aos ensinos superiores dos espíritos. Como dissemos, podemos questionar a razão de viver, podemos questionar a morte, podemos questionar para onde é que vamos após o nosso decesso carnal, podemos questionar e avaliar se iremos para lugares bons ou para lugares ruins, a existência do céu ou do inferno, como é que fica, por exemplo, a sorte de recém-nascidos que acabam desencarnando, ou ainda de pessoas que nascem com doenças terminais. Então, nós podemos confrontar os raciocínios mais apurados e questionar a vida, questionar e filosofar acerca de vários aspectos, como bem fez o Kardec no Livro dos Espíritos. Então, o Kardec, ele vai ressaltar ainda que essa não é a única vantagem da doutrina espírita. Outra surge também bastante interessante, a de que mesmo tendo opiniões diversas e contrárias, porque elas sempre existirão, uma vez que a criatura humana esteja no epicentro de tudo, sempre existirão cismas, leviandades. O mal, nesse caso, está colocado ao lado do remédio.
justamente pelo fato da doutrina encerrar nela mesma uma lógica, uma unidade, um saber, um senso comum. Isso ocorreu no início da codificação, exemplificando para que a gente entenda melhor isso. Para aqueles que conhecem a história do Espiritismo e também para aqueles que não a conhecem, é interessante a gente pesquisar. Nós vamos encontrar, por exemplo, em 1866, o advogado Jean-Baptiste Rosteng, que conhecia, era ali, não vou dizer amigo, mas conhecido de Kardec, participava das discussões filosóficas, das reuniões, estudou o Livro dos Espíritos, estudou o Livro dos Médios, participava ali de diversas reuniões da doutrina espírita e tinha um conhecimento muito grande acerca das verdades espirituais e principalmente da doutrina espírita, né? Mas esse mesmo Jean-Baptiste Rosteng, ele teve ali a iniciativa de escrever uma obra intitulada Os Quatro Evangelhos, que ele também intitulou e acrescentou como sendo a revelação das revelações. Ou seja, ele participou ali, ele conhecia a obra de Kardec, que levou alguns anos para escrever, para codificar ali a doutrina, né, principalmente ali na questão de respostas, de perguntas e respostas que eram feitas no Livro dos Espíritos, depois deu continuidade no Livro dos Médios, mostrando também toda essa questão do ensino superior dos espíritos dentro do contexto da universalidade dos ensinamentos. Mas esse homem ali presente, né, ele, de certa forma, rompe com Kardec e escreve esse livro, e ainda coloca como sendo a revelação das revelações, ou seja, Kardec havia acabado de codificar a doutrina e Rosteng vai e publica outra obra. No entanto, nessa obra, de caráter mediúnico também, somente espíritos superiores se apresentaram a Rosteng, os evangelistas, os apóstolos e Moisés. Bom, contrariando a tudo e a todos, Rosteng, ele escreve essa obra, pasmem vocês, em menos de 4 anos, com o auxílio de apenas uma médium, a senhora Émile Collignon. Eis aqui todo o processo contrário àquilo que Kardec explica minuciosamente nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a universalidade do ensino dos Espíritos. Mas não apenas no início da codificação da doutrina espírita. Isso ocorre hoje em dia também. É o que nós chamamos de movimento espírita. No movimento espírita, obviamente, estão os espíritas. Mas não somente os espíritas. Estão ali pessoas que vieram de outras filosofias religiosas e trazem no seu arcabouço psicológico, no seu psiquismo, a herança ancestral, a herança atávica de outras religiões. E, obviamente, esses indivíduos, eles têm as suas ideias próprias, as suas interpretações. Muitos trazem consigo ideias e impressões muito fortes ainda de outras religiões, de outras reencarnações, e querem, muitas vezes, impor isso à doutrina espírita. Ou seja, eles encontram na doutrina espírita a explicação para muitos problemas, né? A explicação, muitas vezes, até para a sua mediunidade, que ele não compreendia e tinha medo. Mas ainda está muito preso ali a um processo atávico de outras religiões, e muitas vezes querem impor a sua ideia, querem impor a sua vontade, muitas vezes simbologias e até mesmo rituais dentro da doutrina espírita. Bom, esse é o movimento espírita. Mas como dissemos, a doutrina espírita, ela é sólida, ela tem os seus princípios, ela tem a sua essência, ela não se abala por ideias e fantasias de seres humanos falhos. Assim, nós temos o movimento espírita formado, que é bem distinto da doutrina espírita. São duas coisas bem distintas. No movimento espírita, nós iremos encontrar ideias e até mesmo arremedos de espiritismo, né? O espiritismo à moda da casa. Então, ele serve a um grupo de pessoas, de indivíduos. No entanto, a doutrina espírita, que possui os seus princípios, o seu propósito, não se abala, apesar dessas interpretações equivocadas. Então, pessoas dotadas de mediunidade não são necessariamente espíritas. Pelo fato de existir espírito e comunicação, não quer dizer que os indivíduos eles sigam os preceitos da doutrina espírita.
Muitos praticam mediunismo. Não quer dizer que seja doutrina espírita. Muitos médiuns escrevem livros. Ok. Não quer dizer que seja doutrina espírita. Porque médiuns existem em todas as religiões, em todos os credos. O caráter da doutrina espírita é diferente. Está pautado em princípios doutrinários, em critérios muito bem estabelecidos e principalmente no caráter sincero e de elevação moral das comunicações dos espíritos nobres. Nesse sentido, é que o Kardec traz essa importante observação, que existem espíritos de todos os matizes no mundo espiritual. Muitos sabem apenas o que os homens comuns sabem. Outros são pseudo-sábios, querem ditar muitas vezes filosofias absurdas. Outros querem iludir, propagar ideias absurdas. Outros querem impor o caos, a discórdia. Alguns tentam de toda sorte atrapalhar a evolução e o progresso geral da humanidade. Muitos outros se aproveitam da fraqueza moral dos médiuns, de escritores, de mentes brilhantes e acabam induzindo estes ao processo de fascinação, porque ali encontram eco na vaidade desses indivíduos, na fraqueza moral, fazendo com que estes acreditem que são verdadeiros missionários ou ainda incutindo suas ideias esdrúxulas, adornando-se de nomes de espíritos famosos e elevados, que bem o sabemos, estão longe de o serem. Então, Kardec nos traz essa observação de que tudo aquilo que fere a moral cristã e que seja dito fora desse caráter deve ser tomado apenas como opinião pessoal do espírito. Se a ideia exposta pelo espírito fere a moral, deve-se desconsiderá-la, obviamente. Agora, se a ideia apresentada fala de algo fora desse contexto e traz algo supostamente novo, seja no campo filosófico, seja no campo científico, algo inusitado, nós devemos tomá-la apenas como informação. Um ponto de vista que está aguardando ali o concurso do tempo e da ciência para então verificarmos a sua autenticidade. Vejam que esses fatos aconteceram à época de Kardec e acontecem ainda hoje. A mediunidade que se apresenta tão vasta na doutrina espírita. Quantos médios escrevendo livros com supostos autores espirituais que se intitulam ali André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, até Jesus entra na conta, Maria de Nazaré e por aí vai. Então, falta discernimento, falta estudo, falta senso comum, falta estudar Kardec, estudar o livro dos médios, o livro dos espíritos. Quantas ideias são trazidas, até mesmo por médiuns ditos famosos, sem nenhuma comprovação. Muitas vezes, ideias equivocadas, torpes, postulados que muitas vezes dividem, opiniões que fomentam discussões totalmente estéreis e inúteis. Quanto tempo se perde nessas leituras, em palestras, seminários, nessas elucubrações, nessas argumentações que nada acrescentam à nossa melhoria espiritual, em particular da nossa evolução moral. Então, o Kardec, ele chama a nossa atenção para isso. Não divulgar cegamente ideias místicas de caráter exclusivista ou ainda duvidoso. Assim, nós estaremos agindo de forma imprudente e leviana. Kardec afirma que devemos, em primeiro lugar, utilizar o concurso da razão. Passar toda a teoria vinda dos espíritos pelo crivo da lógica, do bom senso. Se essa teoria fere esses princípios, e principalmente da ciência vigente, deve-se rejeitar tais ideias, ainda que o espírito apresente um nome respeitável, seja lá o nome que for. Nesse sentido, gostaria de sugerir a leitura do Livro dos Médiuns, bem como do livro O Céu e o Inferno, do Kardec, onde ele traz ali diversas mensagens de espíritos que se apresentam com nomes respeitáveis. E o Kardec ele faz uma observação, a todo instante ele está chamando a nossa atenção, dizendo o seguinte, que ainda que essas mensagens não contenham nada de absurdamente imoral, que nós devemos prestar atenção ao nome do Espírito que assina e verificar se aquela mensagem realmente encontra eco naquilo que foi deixado em vida por aquele Espírito. Por exemplo,
Eu acho que todos vocês já ouviram falar ou já tiveram conhecimento da pintura mediúnica. Então, vamos supor que nós estejamos numa pintura mediúnica, né, e que, de repente, ali apareça uma obra que tem apenas rabiscos. E ainda assim o espírito possa ali assinar com o nome de Monet ou de Manet, né? Ora, conhecendo-se os quadros desses homens em vida, certamente nós poderemos opinar sobre a veracidade ou não desses rabiscos, né? Que até uma criança que esteja iniciando seus estudos na primeira ou segunda série faria algo melhor. Então, dentro da proposta de Kardec, nós devemos utilizar a razão, o bom senso. Como saber se aquilo que os espíritos nos trazem é a expressão da verdade? Então, Kardec afirma, bom, são os próprios espíritos que nos dizem isso. Busquemos a concordância dos seus ensinamentos, ou seja, a universalidade do ensino. Se um médium, por exemplo, ele interroga um espírito sobre determinado ponto, poderá cair em erro, uma vez que, se ele estiver sob o império de uma obsessão desse espírito, esse mesmo espírito poderá assumir diferentes nomes e acabar ludibriando o médium. Da mesma forma, isso pode ocorrer no centro espírita, com vários médios, se estes também estiverem sob a influência do mesmo espírito ou de alguns espíritos, né? Porque muitas vezes legiões de espíritos acabam atacando um determinado local, uma determinada casa espírita. Para ilustrar essa situação, eu sugiro a todos que leiam o livro Aconteceu na Casa Espírita, do médium Emanuel Cristiano. Um livro sensacional que retrata ali o que aconteceu numa casa espírita quando ela foi atacada por espíritos trevosos ali que tinham o objetivo claro de destruir aquela instituição. Bom, no entanto, se o que dizem está sendo dito e ensinado em diversos lugares, por médios de diferentes nacionalidades, sem nunca ao menos terem se encontrado, daí, diz Kardec, nós teremos a certeza de que aquilo de fato é verdadeiro. Kardec coloca exatamente nessas palavras. Vou citar aqui ipsis literis o que está lá no Evangelho. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então vejam, Kardec está nos dizendo aqui que uma garantia existe para o ensino dos espíritos, que aquilo que eles estão falando em vários lugares ao mesmo tempo, de forma espontânea, ou seja, sem precisarmos fazer ali a evocação dos espíritos, né, servindo-se de médiuns de diferentes latitudes, de diferentes idades, diferentes cores, sexos, etc., aí sim nós teremos a comprovação de que aquilo que está sendo dito pelos espíritos é verdadeiro. Então, olha que interessante, né? Se a doutrina espírita ela viesse nos dias atuais, talvez tivéssemos dificuldade em aceitar essa universalidade do ensino. Porque hoje em dia é muito fácil que uma notícia percorra o mundo em questão de minutos, né? E a notícia ela pode ser falsa também, como bem o sabemos. No entanto, naquela época, era praticamente impossível em função das distâncias e dos meios de comunicação existentes. Obviamente que Kardec, ele está se referindo aqui, nessas comunicações, a postulados e ideias novas acerca da doutrina, que tem um caráter de revelação, e não simplesmente a interesses pessoais ou secundários, coisas mundanas. Assim, diz Kardec, se novo postulado, se o novo conhecimento ele deve ser apresentado, este deve ser feito desta forma, de forma espontânea, ao mesmo tempo, em diversos pontos do planeta. Então, se um espírito apresenta uma ideia, um sistema que seja falseado, né, este certamente, em breve tempo, ele vai cair, porque ele não terá o concurso da universalidade do ensino. O Kardec, ele faz essa observação, como ele próprio diz, não porque ele se achava o detentor da verdade, mas porque ele examinou mensagens de quase 1000 centros espíritas espalhados pelo planeta. E assim, como ele possuía esse espírito pragmático, observador,
né, grande estudioso, ele pôde chegar a essa conclusão da concordância do ensino dos espíritos, muito obviamente intuído ali pela espiritualidade superior. Bom, foi esse critério da universalidade do ensino dos espíritos que fez com que o livro dos espíritos e o livro dos médios tivessem êxito, né? A doutrina espírita como um todo tivesse êxito, toda a sua obra, toda a codificação de Kardec. Caso esses não tivessem sido escritos dessa forma, nenhum milagre os salvaria do ridículo, com teorias totalmente contrárias umas às outras. Imaginemos o caos que seria com comunicações, com sistemas, com filosofias totalmente contrários uns aos outros. Então, esse mesmo princípio da concordância do ensino é o que também assegura a autenticidade da doutrina espírita, conforme diz Kardec, caso outras seitas, caso outros cultos tentassem se apoderar da doutrina espírita, colocando ali, insuflando ideias tolas e místicas no seu bojo, que é o que muitas vezes nós vimos acontecer ao longo da história, né? Mas nós entendemos que essas coisas não são o espiritismo, como já dissemos anteriormente, né? Não é porque possuem espíritos que seja espiritismo. Kardec ainda afirma que o indivíduo que desejasse fazer tal alteração, né, se apropriar dessas ideias dessa forma, certamente teria algum êxito em nível local ou circunstancial, né? Explicando melhor. Kardec afirma que, evidentemente, se algum médium recebesse alguma instrução, alguma filosofia ou algum sistema em determinado local, em determinada região, talvez ele até tivesse êxito por algum tempo, né? Mas, em breve tempo, as vozes dos espíritos, elas viriam restabelecer a verdade, porque aquilo está longe de ser verdadeiro, está longe daquilo que os espíritos recomendam. Nesse sentido, o Kardec, ele faz recomendações, não somente para a sua época, mas também para o futuro, de que, mesmo que recebamos instruções, comunicações, ou sistemas novos dos espíritos, que nós devemos aguardar o concurso do tempo, da ciência. Devemos apenas tomar essas informações como opiniões pessoais dos espíritos, carecendo de comprovação futura, sem nos precipitarmos ali, sob pena, muitas vezes, de faltarmos com a verdade. Foi assim, por exemplo, que agiu a médium Ivone Pereira ao escrever o livro Memórias de um Suicida. A médium sabia que ali naquele livro estavam diversas informações que tinham um caráter de revelação, um caráter inovador, que não estava ali relacionado na obra de Kardec. Então a médium guardou prudência, seguiu a recomendação de Kardec, talvez até lendo e estudando esse próprio capítulo ao qual estamos nos referindo agora. Então esperou o tempo certo, recebeu ali as instruções de mediunidade segura, foi até a FEB, se instruiu para que ela pudesse levar a lume ali a sua fantástica obra que tem elucidado e esclarecido muitos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Bom, nesse item, o Kardec, ele termina dizendo o seguinte, que não será a opinião de um homem apenas que irão se aliar tantos outros, mas a unanimidade da voz dos espíritos. Não será nenhum homem, nem nós, nem qualquer outro que irá fundar a ortodoxia espírita. Ele coloca dessa forma mesmo. Tampouco será um espírito que venha se impor a quem quer que seja. Será, como diz Kardec, e que estamos ressaltando o tempo todo aqui, a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a Terra, por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa a sua força, essa a sua autoridade. Então, Kardec coloca, quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível, e por isso não lhe deu fundamento à cabeça frágil, não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Então, esse é o tópico que está posto ali no começo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, que merece as nossas considerações, que merece ali o nosso estudo,
onde Kardec fala da autoridade da doutrina espírita, elencando todos esses itens que comentamos. Bom, espero aqui ter trazido uma reflexão serena, tranquila e que nos conduza aí a reflexões mais profundas acerca da autoridade da doutrina espírita e que nos instigue também ao estudo desse livro fantástico da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz ali todo o contexto moral da doutrina. Então é isso, meus irmãos. Agradeço imensamente pela paciência de vocês, pela atenção de todos. Muito boa noite. Até o próximo domingo, às 20 horas, onde nós teremos aqui a continuidade do nosso estudo com o nosso companheiro Davi Ascenso, que vai nos falar sobre as notícias históricas. Em particular, penso que o Davi vai trazer aqui o item Os Samaritanos. Então, boa noite a todos, muita paz e que Deus continue nos abençoando e iluminando hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.